Gente, eu gostaria aqui de falar um pouco da diferença da mãe atípica que é casada e da mãe atípica solo. É claro que ambas as mães atípicas elas sofrem com seus problemas, as suas dificuldades, passam por suas adversidades, porém já é comprovado cientificamente que a mãe atípica, a criança que tem a mãe que tem uma criança neurodivergente dentro de casa, uma criança autista, ela tem o mesmo estresse de um soldado em uma guerra. Quando você pega uma mulher que tem um companheiro ao lado dela, que é casada, e essa pessoa chega junto nas atividades com ela, eu não estou falando apenas como um homem provedor, um homem que chega ali e supre as necessidades financeiras. Eu falo também de ajudar ela nas tarefas domésticas, participar da reabilitação multidisciplinar que aquela criança ou aquele adolescente está fazendo, participar da vida acadêmica, exigir que o Estado ele venha cumprir com os direitos constitucionais da criança, seja na área da saúde, da educação e também do lazer e também da reabilitação. Então, o que acontece? Quando uma mãe ela tem um marido que chega junto com ela, que não é apenas aquele marido machista que diz que o único papel do homem dentro de uma casa é prover, mas sim que ele é protetor, cuidador, amoroso e ele participa dessa configuração, a jornada para ela se torna muito menos hostil. Enquanto que a mãe solo tem que reabilitar, prover, cuidar e muitas das vezes a mãe solo ela não tem nenhum direito de voltar a galgar o mercado de trabalho, de voltar a galgar a vida acadêmica e de, quem sabe, um dia ter uma independência, né? Então, a dificuldade que a mãe solo atípica passa é muito complicada, entendeu? É muito difícil, não é brincadeira. Nós não podemos, de forma alguma, desmerecer isso, porque a dificuldade que você tem quando você não tem, que uma mulher tem, quando não tem um marido ao lado dela, quando não tem um cônjuge, quando é ela 24 horas com aquela criança, uma criança desregulada, uma criança que muitas das vezes precisa de uma reabilitação multidisciplinar e que deveria ter começado cedo, né? Começado de forma prematura, geralmente, infelizmente, ocorre de forma tardia, o que leva a essa criança a ser um adulto, muitas das vezes, que não é funcional, que é dependente de ajuda de terceiro, ser um adulto que vai ter problema, vai ser um adolescente que vai enfrentar adversidades. Então, assim, a importância de você ter um casamento, de você ter um casamento firmado na rocha, de você viver com um companheiro, com uma companheira ao seu lado, quando você tem uma criança neurodivergente dentro de casa, quando você tem uma criança autista, é importantíssima. E eu falo essa questão do casamento não é do ponto de vista tradicional, nem do ponto de vista moral, nem conservador da coisa. Porque hoje em dia você tem a ideia de que o casamento, o matrimônio, ele é uma questão moral apenas e é uma questão que é isolada só das pessoas que vivem, né, num ambiente conservador, quando isso não é verdade. Existem muitas pessoas que muitas das vezes têm um pensamento mais progressista, não é conservador, não é uma pessoa moralista, mas que reconhece a importância de uma relação monogâmica, né? Onde ali os dois se amam, os dois estão juntos um com o outro e vivem uma vida muito boa. Então, essa questão é o que eu sempre digo, o casamento nessa configuração, nessa realidade, é importantíssima, principalmente para a mulher, porque dentro da maternidade, seja ela típica ou atípica, a renúncia é muito mais violenta do que da paternidade. A mulher que vai parar de estudar, a mulher que vai parar de trabalhar, a mulher que vai renunciar à vida acadêmica, a mulher que vai renunciar às amizades. Enquanto o homem tem a liberdade de conviver com seu clã, com seus amigos, de trabalhar, de produzir, só resta para a mulher cuidar dos filhos. É claro que do século XIX para cá, principalmente em meados do século XX para cá, estou falando de Brasil, muita coisa mudou, né? De meados do século passado para cá, do último século que foi o século XX para cá, mudou muita coisa. Em 2010 nós tivemos a primeira mulher no executivo, no cargo de presidente, né? Nós hoje em dia já temos mulheres no STF,
Existem mulheres que com autoridade como empresária, então, graças a Deus, o Brasil hoje, a mulher não tem a posição apenas da maternidade, de ser a cuidadora do lar. Todavia, infelizmente, a renúncia quem faz maior é a mulher. Dentro da configuração familiar, é a mulher que renuncia. Porque assim, ser o provedor é muito fácil. Você, dentro de uma empresa, por mais hostil que essa empresa seja, você tem hora de entrar e hora de sair. Você tem pressão para trabalhar, para conseguir status, enquanto que a mulher sofre uma pressão psicológica dentro da maternidade para renunciar, para não trabalhar, para não estudar, para viver em prol da maternidade. E muitas das vezes a sociedade ela não se preocupa com aquela criança, com aquele adolescente, mas usa a criança e o adolescente como um refém para atingir a mulher, dizendo, olha, não faça isso, porque se porventura você estuda, você trabalha, você é menos mãe. Para você ser mãe de verdade, você tem que renunciar a tudo e viver apenas a maternidade. Então, assim, ser mãe solo não é brincadeira. É uma renúncia muito grande. E a sociedade, ela coloca a maternidade e a paternidade como algo sagrado até você não ser mãe. Porque no dia que você é mãe e pai, essas mesmas pessoas que dizem que é um absurdo, que não quer ter filho, são as mesmas pessoas que vão te abandonar no fronte de batalha sofrendo. Então a renúncia é muito grande. Quando uma mulher tem um marido, um esposo, um companheiro, que lhes é presente em todos os momentos, que chega junto com ela, e eu não estou falando, como eu já verbalizei nesse vídeo, não é do provedor, aquele sujeito que trabalhou ali, pegou o capital, toma aqui, e não reclame comigo, porque isso é seu papel. Não é aquele cara que, muito embora esteja trabalhando e ela não, ele vai falar assim, poxa, eu quero que um dia você volte a galgar o mercado de trabalho. Eu quero que mesmo você estando comigo, você tenha a sua independência, até pela segurança da criança. É aquele sujeito que fala como é que está a carteira de vacinação dessa criança, como é que está o tratamento dele, ele já conseguiu o tratamento, como é que estão as terapias, né? A mulher que tem um marido que de fato chega junto, que de fato está ali envolvido no autismo, é uma realidade. Agora, quando você é carreira solo, cara, o cenário é apocalíptico, é armagedônico, é uma coisa assim terrível. Porque você tem que lidar com uma criança que fica desregulada, que perde noite de sono, uma criança que muitas das vezes a escola não aceita, essa mãe geralmente a igreja não aceita, e a sociedade como um todo diz que ela está aumentando vamos dizer assim, ampliando o problema, que não é tudo isso que ela fala. Então, é uma realidade muito complicada. E feliz daquela mulher que de fato tem um marido, né, que não é um babaca machista, tampouco vamos dizer, usar um adjetivo do senso comum, é um gigolô negligente, é aquele cara que de fato está ali, que de fato é um bom pai, que de fato é um bom marido.